entrei no multinível quando eu tinha 17 anos de idade, então eu nem podia me cadastrar, mas eu estava lá em todas as reuniões, dava treinamento de produtos, fazia APN e as pessoas ficavam impressionadas, né? Porque, nossa, ela nem tem maioridade, não pode ainda fazer o cadastro, mas ela já está aqui treinando, aprendendo e ensinando para pessoas. Porque eu entendi que o multinível era a ferramenta que Deus estava me dando para transformar a minha vida, transformar a minha história. E eu estava certa, né? Eu abracei essa ferramenta que é o multinível e do multinível veio tudo que eu tenho. Veio o meu casamento, porque eu conheci o Léo através do multinível. Veio todas as coisas materiais, né? Todas as bênçãos materiais, tudo aquilo que o dinheiro pode comprar. Então, nós viajamos muitos países, conhecemos lugares que a gente nunca nem ousou sonhar de visitar. Tivemos coisas que eu nunca nem tinha ousado, né? Sonhar em ter e viver. E tudo isso graças ao multinível, que é uma ferramenta que realmente transforma vidas. Não só no aspecto material da coisa, mas também no aspecto emocional, no aspecto, como é que eu posso dizer, no conhecimento. Você expande a sua personalidade, você expande o conhecimento, você se transforma numa pessoa melhor, não só para você, não só para sua equipe, mas para o mundo. E, enfim, amplia a nossa visão. Porque eu entendi que para você ter sucesso no multinível, você não pode aprender as coisas só para aplicar para si, para sua equipe. Você tem que aprender como um professor. Então, desde que eu entendi isso, e eu também percebi que quem chegava primeiro na reunião, quem sentava na frente, quem era mais dedicado ao sistema, eram as pessoas que estavam no topo. E eu escolhi que eu queria ser alguém de quem a minha família se orgulhasse. Eu escolhi ser alguém que pudesse se olhar no espelho e ter orgulho da própria história. E por que eu fiz essas escolhas? Eu fiz essas escolhas porque quando eu tinha 8 anos, eu fui diagnosticada com depressão suicida. Foi a primeira vez onde eu sucumbi à depressão e eu tinha apenas 8 anos de idade. Então, de fato, a depressão era algo crônico, algo genético e algo familiar. E mesmo sem entender exatamente o porquê daquilo tudo, eu entendi que se a minha vida já estava sendo levada para um rumo de tristeza, de depressão, de apatia e de muito sofrimento, eu precisava romper aquele ciclo. Então eu orava todos os dias a Deus, para que a minha existência valesse a pena. E eu pedia a Deus que mudasse a minha história, porque eu não aceitava imaginar que eu nasci para sofrer. Então Deus ouviu a minha oração, me mostrou essa ferramenta de trabalho que é o marketing de rede, e eu abracei com todo amor, com toda a minha garra, e fiz o que precisava ser feito com muita dedicação. E aí é o que eu te disse, né? Tudo se transformou. O amor chegou para minha vida, eu conheci o meu príncipe encantado e a minha vida ficou colorida. E depois que nós nos casamos, nós não tivemos uma fase fácil. Foram fases de mudanças e de decisões importantes. Mas fato é, quando nós nos casamos, nós ficamos 6 meses sem geladeira, sem fogão, comendo e fazendo tudo no micro-ondas. Era o sol que nós tínhamos em casa. Então nós tínhamos a cama, nós tínhamos uma TV, nós tínhamos o micro-ondas na geladeira, era só o que nós tínhamos, e nós fazíamos do café da manhã ao miojo da noite no micro-ondas. E aí uma das pessoas da família às vezes questionava: nossa, mas por que você não comprou a sua geladeira? E a gente explicava que nós podíamos ter comprado a geladeira, mas a gente correria um risco de ver a geladeira sempre vazia. Então nós preferimos pegar aquele dinheiro que era para comprar a geladeira e investir. Nós colocamos gasolina no nosso carro, consertamos o nosso carro, porque parece que quando a coisa tá ruim tudo piora, né? Mas aí a gente consertou o carro, colocou a gasolina e foi nos interiores, falamos com todas as pessoas que nós conhecíamos e começamos a alavancar uma rede. E em menos de um ano, tudo aquilo que fazia falta, geladeira, casa, apartamento, viagem, tudo veio. Porque o multinível é esse veículo transformador. Primeiro ponto, vamos dividir. Primeiro, para as pessoas que nunca experimentaram marketing multinível e estereotiparam porque ouviram falar que tem A, B ou C de pontos negativos.
Então, para quem ainda não vivenciou o multinível e não acredita na ferramenta, o que eu posso dizer é quebre já esses paradigmas. Porque esse tipo de crença não está mudando a vida dessas pessoas. Aquilo que o amigo, do primo, do colega, do vizinho falou contra o multinível não está colocando R$1 no bolso da pessoa que está me ouvindo. Portanto, a primeira coisa é quebrar paradigmas. Para de ser massa de manobra, parar de ficar repetindo o que o outro fala, afinal de contas, papagaio só na estampa da nossa blusa. Vamos ser formadores de opinião. Então eu convido essas pessoas que ainda não conheceram a ferramenta do multinível a vir conhecer. Se ela conhecer, se conectar, fizer o passo a passo que nós oferecemos e ela não conseguir avançar ou não gostar, tudo bem. Aí ela pode dizer, experimentei o multinível e para mim não funcionou. Mas eu acho que é quase impossível dar errado. É quase impossível não funcionar. Se a pessoa faz do jeito certo, se ela tem uma mentoria responsável, se ela passa por uma boa escola. E eu posso dizer para vocês, eu já fiz e já conheci e já analisei material de muitas empresas grandes, não só no Brasil, mas fora. Eu já vi empresa brasileira que nunca teve sucesso crescer 3.000% em um mês. E tudo isso eu estava ali participando ativamente, vendo como que estava acontecendo. E o que mais vemos hoje no multinível são pessoas que estão mal assessoriadas, que estão em más escolas, que começam a sua carreira no multinível com más condutas. Por exemplo, se você ganha X e você é orientado a ostentar que você ganha XY, a sua matemática não vai fechar. Então, é muito mais viável que você tenha um padrão de vida mais baixo do que aquilo que você ganha, para que você viva com tranquilidade, com serenidade. Porque, de fato, o que mais vale é o dinheiro no seu bolso, de fato, mais vale a sua cabeça tranquila quando você vai dormir do que um carro, um Porsche na sua garagem para mostrar para as pessoas algo que você ainda não tem. Então, a gente vê na Jean Rosé que as pessoas são muito pé no chão, elas não replicam aquela informação errada, aquela necessidade de mostrar que você é muito mais do que realmente você tem. E o legal, o que me apaixona de verdade na Jean Rosé, é que aqui a gente percebe que as pessoas não são só números. E eu sempre busquei muito isso. Eu buscava não mais uma empresa, eu buscava uma família, eu buscava uma casa, para que eu pudesse trabalhar, dedicar os meus anos de atividade, mas para que eu pudesse usufruir com tranquilidade os meus filhos também. Então, se você está buscando uma ferramenta para mudar de vida, se você está buscando uma boa mentoria, uma mentoria responsável, quem nos conhece no mercado sabe como nós sempre trabalhamos de forma muito realista, muito pé no chão, com muita preparação, mas também com muito carinho. E se você está buscando também uma boa casa para você empreender, então você está no vídeo certo, né? Está na casa certa, porque a Jean Rosé é uma empresa preparadíssima para que a gente possa crescer com segurança, com tranquilidade, com perenidade. E vocês também vão ter mentorias, vão ter líderes preparados que realmente conseguiram ter resultado no multinível, mas com solidez, com tranquilidade, com segurança, sem concorrência, sem aquela coisa do ego que é muito chata nesse nosso meio. E aqui na Jean Rosé a gente está aqui, todo mundo no cruzeiro, está todo mundo em paz, não existe briga de ego, não existe disputa de liderança, está todo mundo curtindo uma sensação de que você está em família, entre amigos. E eu acho que isso vale mais do que qualquer dinheiro que a gente possa ganhar. Eu já vivenciei, na verdade, muitas empresas que prometem coisas fenomenais. Viagens, ostentação, carros, até tem empresa que oferece até helicóptero, né, para você ter uma ideia. Só que oferecer e falar, até papagaio fala, mas cumprir, entregar, você saber que você conquistou a meta e que no prazo certo vai ter, e não vai ter uma segunda conversa, uma segunda situação, e de fato a empresa que prega ser a número 1 em credibilidade, prova que realmente merece essa credibilidade, pra mim isso é a cereja do bolo, sabe? Porque prometer, muitas empresas prometem,
planos que dizem que paga mais e que faz milagres, todas prometem, mas no fim das contas, se a matemática não fechar, se o prêmio não for entregue ou vivido, não adiantou nada, né? Quantos prêmios e até carros eu já conquistei, mas não recebi. E esse foi o motivo pelo qual eu não permaneci em determinados negócios, em determinadas empresas. Então eu acho que a credibilidade da Jean Rosé é a cereja do bolo que a gente está precisando no mercado, sabe? E se tiver alguém aí me assistindo que estiver cansado de ser usado por empresas, porque infelizmente isso é uma situação que acontece, então reflita um pouco, sabe? O meu convite é que você reflita, analise, porque se você analisar o passado da empresa, você vai entender o futuro. Se você analisar o passado de um líder, você vai entender o futuro. Se você analisar a conduta passada dos gestores da empresa que você participa, você vai conseguir prever o futuro muito facilmente. E na Jean Rosé, o que nós encontramos? Um CNPJ de 25 anos, o mesmo telefone que atende durante 25 anos, uma família inteira engajada, e olha, isso para mim é a maior prova de que a Jean Rosé funciona. Porque se funciona entre família, entre laços de sangue, que são os nossos maiores desafios, você imagina o todo disso, como funciona super bem. E a Jean Rosé, de fato, está muito pronta. Esse foi um dos motivos também pelo qual nós escolhemos a Jean Rosé. A gente estava cansado de apostar, cansado de investir em apostas. A gente quis um negócio que fosse sólido, real e com credibilidade, que é o mais importante. Para mim, a Jean Rosé atualmente é a minha esperança, sabe? É a minha esperança de reconstruir um legado. É a minha esperança de ter um projeto com perenidade, de ter uma história junto com pessoas sem tantas mudanças, sem tantos atropelos. É a minha esperança de trabalhar com mais paz, de poder vivenciar e fazer história com aquelas pessoas. E em um dado momento da vida, sentar com o seu Dalai, a Dona Rosa, e falar assim: lembra 10 anos atrás como foi o nosso primeiro cruzeiro que tinha a história do corona? Sabe, esse é o meu sonho. O meu sonho é enxergar a gestão da empresa como a minha família, é olhar para trás e ver que eu não construí só um trabalho, eu fiz um legado, eu impulsionei vida de pessoas, eu construí histórias, eu fui contribuição para outras famílias. Esse é o meu objetivo central. E a Jean Rosé, para mim, é isso. É essa base sólida que vai me permitir construir a casa que todos nós sonhamos. Então, o meu maior sonho é fazer a casa dos meus sonhos, sabe? Porque nos últimos 3 anos eu trabalhei muito, me dediquei muito a projetos que não me olharam como pessoa, que não enxergaram toda a dedicação e todas as mudanças e as manobras que eu fiz em prol de construir uma empresa que mudasse a vida de pessoas e não só a minha. E é claro que nesses últimos 3 anos foram 3 mudanças, 3 estados. E um investimento financeiro muito grande, porque quando eu acredito em algo, eu dou tudo de mim. E aí eu vi as minhas gestações, os meus bebês nascerem num turbilhão onde nós estávamos 100% focados e dedicados. E nisso eu abri mão de construir a casa para os meus filhos, eu abri mão de construir aquilo que o meu coração deseja todos os dias, que é ter uma casa dos sonhos, com bastante natureza em volta, com muitos bichinhos de estimação, porque eu amo animais, e para poder receber a minha família e proporcionar para eles dias de alegria como eles nunca tiveram. E eu sonho com essa casa com muita fartura, com muito amor, uma casa bem decorada, para que os meus filhos entrem e se sintam bem e vejam tudo que nós construímos em prol da nossa família. Então, se fosse falar assim, qual é o seu maior sonho material, é esse. O maior sonho é ter a casa dos sonhos. Mas se você me perguntar, e além disso, Dani, qual é o maior sonho da sua vida?
Aí eu vou te dizer que o maior sonho da minha vida é cumprir o propósito pelo qual a minha alma foi chamada para esse plano, sabe? Que é o propósito que está sempre atrelado a ajudar pessoas, a levar conhecimento, a levar informação, a levar luz, a levar sabedoria. E todos os dias eu estudo e busco conhecimento para que eu possa ser esse tipo de contribuição na vida de pessoas. Então você percebe que quando você me pergunta o que é a Jean Rosé para você, eu não tenho o que te falar além de ela é a minha base e é o meu veículo para chegar onde eu quero, né? Porque com a Jean Rosé a gente realmente consegue ajudar pessoas, ser inspiração, ser motivo de esperança, de alegria e levar prosperidade, levar a ferramenta para que as pessoas possam prosperar. A gente não consegue levar o peixe para todo mundo, mas a gente pode dizer aqui é a vara, e essa vara se chama Jean Rosé, e a gente ensina como líderes como pescar. E pescar grandes peixes, né? Desculpa, eu devo estar derretendo aqui, mas não tem como a gente não sentir tudo isso, né? A gente acaba misturando demais emoção com negócio e eu acho que tudo que a gente coloca muito amor, muito coração, cresce. E eu espero que daqui a uns anos eu possa rever esse vídeo e dizer assim, olha só, realizei tudo isso e muito mais. Eu acredito.